Você já pensou se Jesus estivesse no nosso meio encarnado hoje? Já pensou que se de repente assim, ele surgisse aqui, porque ele pode fazer isso. Surgisse aqui do meu lado, eu estou pregando, daqui a pouco vocês começam a olhar alguma coisa atrás de mim, eu olho e Jesus sai atrás de mim, vem me abraça e começa a andar. Ele vai me abraçar, você eu não sei, eu quero me abraçar. Eu sei que também ele vai puxar minha orelha com algumas coisas, mas primeiro ele vai me abraçar, porque eu já determinei isso. Aí ele sai, começa a andar em nosso meio. Como é que será que seria, não? O que será que aconteceria nesse momento? O que você imagina? Pessoas seriam curadas, demônio pipocaria aqui, feito pipoca, né? Não, aqui não, pode ser em outro lugar, aqui não. Aqui é tudo gente abençoada. Se Jesus andasse em nosso meio hoje, quais seriam os ensinos dele? O que será que ele falaria para a gente fazer? Se ele tivesse um dia para estar conosco, para estar com você pessoalmente, o que você acha que aconteceria na sua vida, na sua casa, na vida das pessoas que você tem orado? Como ele agiria no meio dessas pessoas? É legal a gente começar a pensar isso, né? E a gente fica pensando assim, poxa, será que Deus não pensou nisso? Será que Jesus não podia ter ressuscitado e permanecido até a hora do final dos tempos, que seria mais simples? E você sabe que Deus pensa em tudo? Já te contaram que Deus pensa em tudo? Mesmo quando você acha que Deus está demorando, está atrasado, não sei por que foi desse jeito, não foi daquele jeito. Quem já pensou isso? Ai, Senhor, por que o Senhor não faz desse jeito? Ah, tem a cara de pau. Todo mundo já pensou isso uma vez na vida, vai. Por que foi desse jeito? Por que tinha que ser dessa forma? Deus pensa em tudo. E Ele pensou, sim, em nós, nas pessoas que vivem hoje, aqui no Brasil, no ano de 2025, e Ele pensou uma solução para esse problema. Porque Jesus não poderia ficar aqui. E se Jesus ficasse, nós ficaríamos achando que só aonde Jesus estivesse que a coisa funcionaria. Quando Jesus estava na terra, Ele começou a solucionar esse problema quando Ele começa a treinar os seus discípulos. E os seus discípulos não foram só os 12. Foram os 12, mas também tiveram outros discípulos não nominados, mas que também fizeram uma grande obra. E Ele, para treinar eles, falou assim, olha, eu vou juntar vocês de 2 em 2, vou enviar vocês, 72 pessoas, ou 70, depende da versão, fala uma coisa. E vocês vão para fazer a obra que eu faço. Vocês vão para me representar. E naquela época não tinha o Espírito Santo ainda. Então era muito mais complicado sem o Espírito Santo. Eles iam simplesmente com aquilo que eles tinham visto Jesus fazer. E lógico que Jesus pegou do Espírito dele, pôs sobre eles. Eles nem sabiam direito o que era isso ainda, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre a igreja. E eles iam e representavam Jesus. E quando Jesus está prestes a morrer e começa a ensinar os seus discípulos, ele começa a falar, olha, você vai fazer obras maiores do que eu faço. Vocês vão ser enviados, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês vão ter o Espírito Santo de Deus com vocês. O Espírito Santo virá, mas ele só pode vir se eu for. Quando eu for, ele desce, porque não dá para estar os dois aqui junto, tem que ser um de cada vez. E aí vocês vão me representar na terra. A verdade, irmãos, era que é para a terra perceber a presença de Cristo através de nós. Através de mim, de você, através de pessoas falhas como nós. Tem uma passagem que eu quero ler sobre isso,
que está em Filipenses 2, nós vamos ler do 3 ao 11, para a gente poder pegar mais firme isso. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados. Vamos parar aqui. Deixa eu ver. É que esse capítulo é muito bom, a gente tem que ler ele inteiro. Mas eu quero começar falando com você, como que nós podemos ser os pequenos cristos. Ai, que blasfêmia que a pastora está falando. Você sabe que cristão significa pequenos cristos? Pois é isso. Porque realmente nós não podemos ser Jesus, o sacrifício da cruz, isso não é nessa identificação. Mas Cristo significa ungido. E o Senhor derramou a unção dele sobre nós para nos assemelharmos a Cristo. Para que a terra, Deus pensando em todas as coisas, porque Ele pensa em todas as coisas, Ele falou, a terra será inundada pela minha glória. E como que a terra é inundada pela glória de Deus? A partir dos cristãos, dos pequenos cristos, podendo operar e agir como Jesus nessa terra, e ser como Jesus nos lugares onde está. Deus conta conosco. Deus poderia enviar anjos, mas Ele não quis usar anjos, Ele quer usar os homens, e por isso derramou sobre nós o Espírito dEle. E é interessante porque aqui o livro de Filipenses, a gente quando fala de ser usado como Jesus, imediatamente, porque com certeza, quem já é mais antigo de igreja, já ouviu alguma pregação mais ou menos sobre isso, com certeza, mas é interessante que quando a gente fala de fazer os passos de Jesus na terra, a gente pensa imediatamente no poder, no chegar e mandar o diabo sair, e ele sair, e a cura acontecer. A gente pensa em coisas assim, né? Uau! Mas a gente se assemelha a Cristo primeiro. Aonde será? Na humildade. Então não é assim no poder, no coisa. Não, na humildade. Nós temos que parecer com Jesus primeiro. E eu gosto desse começo, pegando esse versículo, ele começa a falar assim, tudo que você fizer, eu vou agora parafrasear aqui, tudo que você fizer, não faça por vanglória, por partidarismo. O que é vanglória e partidarismo? Para que as pessoas te reconheçam. Eu quero ter o poder, eu quero ser como Jesus, chegar, orar, enfermo levantar, paralítico levantar, enfermo ser curado, o cego vem imediatamente. E Deus está falando assim, antes disso, querido, eu quero tratar a motivação disso, porque senão toda essa obra será vã. O enfermo, curado, não salvo, pode ir para o inferno de qualquer jeito. A nossa maior obra é a obra de salvação. E a salvação está no nome de Jesus, está em Jesus. Vocês já perceberam uma coisa? Gente, tem algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. Sabe?
Porque às vezes as pessoas ficam questionando, ai Jesus, por que Jesus? Porque Deus é igual para todo mundo, por que não sei o quê? Mas vocês já perceberam que ninguém tem problema de falar a palavra Deus? Por quê? Porque as pessoas podem colocar algo no lugar de que não é o El Shaddai, é o Deus dele. Então Deus pode ser, o Deus terra, o Deus mar, o Deus isso, pode ser algo que a pessoa não está usando Elohim, ela está usando uma palavra toda, mas como quando você fala de Jesus incomoda, porque o Jesus é o único que pode trazer salvação. Jesus é aquele que derramou a sua vida, e é aquele que quando você fala de Jesus, e quando você fala do Deus Trino, do Deus maravilhoso, você está falando de Elohim, através de Jesus manifestado, isso a obra do inferno fica desesperada, para descredibilizar a Cristo. Para pensar sobre isso. Por que incomoda tanto? Porque Ele é real. Porque Ele é o Salvador. Porque Ele é aquele que tira as pessoas da mão do inferno, tem poder para quebrar grilhões, tem poder para quebrar amarras, tem poder para se posicionar. Ele venceu o inferno, Ele venceu Satanás, Ele venceu a morte. Por isso Ele incomoda. Por isso Ele incomoda. Jesus não é ecumênico. Jesus é o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. E aqui nós somos chamados para nos assemelhar a Ele. Nos assemelhar a Jesus, que conquistou na cruz todo o poder. E quando aqui em Filipenses, Paulo começa a falar para o povo de Filipe, dessa cidade, e dessa igreja, e dessa região que estava ali, e ele começa a trazer nessa carta algo tão precioso. Ele começa a falar assim, cara, não queira ser cristão, não queira fazer a obra de Deus, não queira parecer para os outros, não faça nada para parecer para o outro aquilo que você é. Não fique preocupado em que os outros achem que você é isso, que você é poderoso, que você é maravilhoso, que você é bondoso, que você seja. Olhe aquilo que está dentro do seu coração primeiro. Primeiro trabalhe a motivação, para que a gente possa ser esse cristão, esse pequeno Cristo, que anda pela terra hoje, trazendo cura, salvação, trazendo uma palavra de bênção, trazendo uma palavra de libertação, trazendo vida para a vida das pessoas. Nós temos que, primeira coisa, parar de olhar para nós mesmos, e olhar para o outro. Filipenses está falando isso. Comece a olhar para a tua vida, não para você mesmo. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ser perfeito para fazer a obra de Deus. Eu quero que hoje você entenda essa diferença. O David, a semana passada, foi maravilhoso, ministrou a nós. Ele já começou esse assunto aqui, das imperfeições, né? E hoje o pastor Nivaldo citou isso de novo, o sincera, né? Que ele citou aqui para a gente, e de novo, realmente é o que Deus quer. Que não é aquilo que o outro pode ver, mas é aquilo que me motiva, é aquilo que faz de mim querer ser como Jesus. Por que eu quero ser como Jesus? Porque eu quero que o pessoal olhe e fale, tem até medo de mim. Porque eu tenho poder. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. É para isso? Você já está tão diferente de Jesus? Porque a gente vai se assemelhar a Jesus no nosso interior. Aqui, como é que diz? Aqui, peraí. Tende em vós mesmos, em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aqui não está falando, tenha em você o poder, blá, 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 blá.
o super conhecimento do grego, do hebraico. Eu amo, eu gosto de saber isso. Mas isso não me assemelha a Cristo. Conhecer a palavra somente não me assemelha a Cristo. Ser uma pessoa que as pessoas gostam não me assemelha a Cristo. Ser alguém que tem uma figura que as pessoas aceitam, como no meu caso, pastora, tudo, não me assemelha a Cristo. O que vai me assemelhar a Cristo é o que me move. É o que está dentro do meu coração, o sentimento que me move. O que me assemelha a Cristo é baseado no que tem dentro que sai para fora, e não naquilo que eu vejo que é adequado para que os de fora vejam. Isso não faz diferença. Deus está buscando pessoas que têm capacidade de buscar essa humildade que havia em Cristo. E essa humildade que havia em Cristo, ela começa a partir de não fazer as coisas para mim mesmo, mas ser servo de todos. Mas olhar o que a minha vida pode ser bênção. E quantas vezes a gente vê na palavra Paulo falando, Jesus falando, Pedro eu não lembro se ele falou sobre isso, mas deve falar também. Dar a minha vida, entregar a minha vida para ser servo de todos, para servir a humanidade, para fazer a obra de Deus. E nós, paulistas, estamos cada dia mais longe disso. Vivemos muito para nós mesmos, vivemos para os nossos interesses, para aquilo que é importante para nós, aquilo que é. E quando dá, eu posso fazer algo pelo outro. Eu posso viver. E Jesus está falando, eu estou te chamando. Eu estou te chamando para que você se assemelhe comigo, no seu interior, na sua motivação, em quem você é. E aqui ele fala da humildade de Jesus. O que é humildade, gente? É ficar com cara de, coitadinho, sou tão humilde. Com certeza não. É ser pobre? Não, irmãos. Humildade não tem nada a ver com recurso financeiro. Tem pessoas muito pobres que são humildes, tem pessoas muito ricas que são humildes. Tem pessoas muito pobres que são orgulhosos, como tem pessoas muito ricas que são orgulhosos, e tem vaidade, tem vanglória, e tem uma série de coisas. A humildade é aquela questão, que hoje eu vou citar algumas coisinhas. Primeira coisa, saber que você não está com essa bola toda. Você é um vaso, como foi falado já, falho. Humildade, sabe o que a humildade faz? A gente julgar menos as pessoas. A gente não colocar no lugar de juiz. Sabe por quê? Porque eu sei que eu preciso de misericórdia. A pessoa que sabe que precisa de misericórdia, ela tem a tendência a ser mais humilde. E ela tem a tendência a oferecer mais misericórdia. Quem se acha melhor que os outros, tem a tendência a criticar muito. Quem critica muito aí, não me conta. E ninguém vai dedurar o outro, né? Porque mulher e marido tem uma mania de um falar do outro, né? Mas é bom mesmo, né? A gente falar de vez em quando mal do marido, essas coisas assim. Só de vez em quando. Estou brincando, gente. É um pouco de verdade. A humildade, ela faz a gente olhar para as pessoas e ver o valor que Jesus vê no outro. Não olhar com nossos olhos. Os nossos olhos veem a vida de uma pessoa como uma tem mais valor do que a outra. Os olhos de Jesus
olho para uma pessoa e vê o valor que Jesus dá para ela. Não por quanto ela é famosa, ou é rica, ou tem isso, tem aquilo, ou aquela outra pessoa que ninguém conhece, ou uma criança. A pessoa olha com o olhar de Jesus, como Jesus vê. A humildade, ela faz a gente não querer ser servido, mas ter alegria em servir. E não achar que nada, nenhuma coisa que eu possa servir ao outro, tira a minha dignidade. Às vezes, você não pode, você não dá tempo, não dá conta, você tem que fazer algumas coisas. Mas vai tirar a minha dignidade? Servir de alguma forma a outra pessoa? Eu sei que causa estranheza para algumas pessoas que têm essa visão meio, não sei se eu falo tradicional, sei lá, de olhar uma pastora que está aqui, eu prego aqui, eu viajo para pregar, mas você vai me ver catando meus netos no colo, e cuidando do meu neto, e como uma pessoa normal, mas uma pastora faz isso? Faz. Eu faço comida, antes de vir aqui, irmão, eu vou até te contar uma coisa, triste minha vida. Alagou minha cozinha hoje cedo. Antes de vir aqui, eu já estava toda chique, tive que tirar minha chiqueza para limpar minha cozinha antes de sair de casa. Para depois pôr minha chiqueza de novo. É normal. Não existe nada que não é digno. Não existe essa coisa. Nós somos todos feitos da mesma matéria. Barro, irmão. Barro. Todo mundo aqui é digno de ser respeitado. Aquela pessoa humilde, ela vai tratar com respeito o outro. Ela vai sim levantar para dar o lugar. Foi tão bonitinho sair lá fora hoje. A primeira pessoa que percebeu que eu entrei, estava o pessoal do louvor ali, foi a Cote. A Cote imediatamente levantou, ela precisava ter feito isso. Não, mas ela, coração de servo, ela quis me servir. Mas aí logo, né, os homens tomaram hombridade, né, Douglas? Felipe fala, não, um homem que tem que levantar, né, aí... Mas isso é denegrir a imagem de alguém? É servir um ao outro. E eu aceitei porque sou mais velhinha. Então a gente precisa. Nem te consideraram tão velho, Nivaldo, porque ninguém deu lugar para você. Você ficou em pé lá. Sabe, é esse coração. Mas sabe uma coisa que sempre me incomodou? E talvez possa te incomodar? Quem aqui já se sentiu alguma vez como, Senhor, eu nunca vou conseguir atingir o teu padrão? Você já sentiu assim? Esse você pode levantar a mão, porque isso é bom ter sentido. Isso é bom sinal. Porque às vezes a gente acha que para ser pequenos Cristos, nós temos que ser aquela pessoa que nunca erra, que nunca falha. A gente olha um padrão assim, e que não é real, tá, gente? Porque normalmente o padrão que a gente olha, ou é para a internet, ou é em cima do altar. Irmão, homem e mulher de Deus, você não conhece enquanto ele está em cima do altar, mas quando ele está fora dele, no dia a dia dele. Ok? Então é ali que você conhece quem é homem e mulher de Deus. E normalmente a gente forma padrões de pessoa perfeita, né? Em cima do altar, que tem aquela palavra bonita, calma, né? Aquela pessoa que nunca se estressa. Eu vou aprender. Aquela pessoa que é perfeita em tudo. Irmãos, não existe pessoa perfeita em tudo. E eu já me senti muitas vezes assim, Senhor, eu nunca vou conseguir. Eu já me estressei no trânsito, eu não aguento gente lerda, Pai, na minha frente. Eu não aguento, eu me irrito mesmo, Pai. E, eu xinguei ele de burro, Pai, de novo. Quando é muito brava, eu xinguei de idiota. Oh, Senhor, me perdoa, não pode falar isso dos irmãos e me arrependo. E, Senhor, é lógico que eu não chamei para ele mesmo, é para mim mesmo dentro do carro. Eu não arrumo briga no trânsito, tá? Não sou louca assim. Ai, Senhor,
Eu briguei com meu filho hoje, pai. Eu gritei em casa. Eu não vou conseguir ser um pequeno Cristo. Eu nunca vou conseguir. Senhor, eu não falo tão bem que nem tal pessoa, eu sou tímido, eu sou tão desajeitado para falar do Senhor, da tua obra, eu quero tanto pregar a tua palavra, mas quando eu começo a querer abordar, sou tudo desajeitado, eu não sei. Irmãos, quantos já se sentiram falando assim, eu acho que eu vou jogar a toalha porque eu não dou conta, eu não consigo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Querida, sabe que você é na mão de Deus? Um vaso de barro, que Ele constrói. Você acha que o teu Criador não sabe que Ele te construiu e Ele deixou algumas coisinhas ali? Para a tua bola não ficar tão achando que você é o máximo? Ele te formou. O Salmo 139 fala uma coisa tão linda. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Salmo 139, 13 e 14 fala assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Em Jeremias 18:6 diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isso significa, irmãos, que Deus que nos criou, Ele conhece os nossos defeitinhos, e aquilo que não é nem defeito, é uma qualidade, mas a gente ainda não soube aprimorar para ser qualidade. Ele sabe das tuas falhas, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe do que Ele precisa aprimorar em você. Nós estamos em obras, nós estamos sendo construídos pelo Salvador, mas mesmo sendo construídos, Ele tem nos chamado para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, para que sejamos os pequenos Cristos andando nessa terra e trazendo transformação. E quando eu errar, pede perdão. E quando a pessoa ficar brava comigo e eu não errei, em alguns casos você vai pedir perdão, outros casos você vai fazer o quê? Não posso agradar todo mundo, certo? A gente vai consertando, mas a gente não pode parar e jogar toalha, porque tudo que o diabo quer é fazer você acreditar que você não pode ser um pequeno Cristo nessa terra, que você não pode ser um ungido de Deus andando nessa terra e trazendo nessa terra o que Jesus trouxe quando andou. Jesus passou isso para nós. Você pode fazer isso na sua casa, com seus filhos, com seus vizinhos, quando você tem amizade com eles, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas que você encontra na rua, um sorriso que você dá para alguém, um Deus te abençoe que você fala para alguém, em algum momento, algumas atitudes tão pequenas que você faz, não pensando em você mesmo, mas pensando no outro, de alguma graça alcançar o outro. O que eu posso fazer da minha vida para que algum favor alcance um outro, para que alguém possa se sentir amado nesse momento, não por vanglória, mas por aquilo que está dentro de mim. Pela motivação, pelo sentimento que havia em Cristo haver dentro de mim. E fazer isso para as pessoas. Ô irmão, tudo que você pensou que podia acontecer com Jesus andando na terra, pode. Comigo e com você. Pode acontecer. Lembra disso quando você andar. Lembra disso na sua vida. Sabe, nessa questão da gente ser vaso de barro, Deus tem falado muito comigo sobre essa questão de ser vaso de barro. E tem uma série de coisas que falam sobre isso. E essa semana Deus me fez ver alguma coisa, que como Deus traz essa palavra de nós vasos de barro, né? E a gente pode ser dois tipos de vaso. Em Provérbios, ele fala de um tipo de vaso de barro, de quem tem o coração maligno. Em Provérbios
26, 23 diz assim: como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Deixa eu te falar, eu quero que você forme a figura desse vaso na sua cabeça agora. Quando a motivação é má, e eu quero demonstrar Jesus. Deus fala que é o mesmo vaso de barro, só que ele é coberto, sabe o que é escória de prata? É o resto que fica, escória é um resto, que fica da prata purificada, daquilo que não é prata. Daquilo que é um resto, que tem a aparência de prata, mas não tem nenhum valor. Na hora que você olha o vaso, ele até reluz, mas ele é vazio e sem valor. Aí o que a gente conhece, aquela outra passagem que fala sobre o vaso também? 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqueles que contêm o sentimento que havia em Cristo, eles são um vaso que não é bonito e nem reluz, mas dentro, eles têm um tesouro, então eles têm valor. Você consegue fazer essas duas imagens? O vaso é você, o vaso sou eu, é vaso de barro que às vezes tem rachadura, é vaso de barro que ainda está sendo moldado pelo oleiro, é um vaso de barro que às vezes o oleiro tem que dar uma quebradinha de novo, vamos construir de novo, que o negócio ficou feio aqui, vamos lá. É um vaso de barro que está sendo moldado, construído pelas mãos do oleiro, todo o tempo. Eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro, nós estamos em construção, irmãos. Você não vai achar perfeição em mim. Se você espera a perfeição em mim, I'm so sorry. Não tem. Não vai achar perfeição no seu líder, você não vai achar perfeição, uma mulher perfeita para você casar, um homem perfeito para você casar. Não existe perfeição no meio do povo de Deus, estamos todo o tempo em construção. Mas com certeza, aquele que é de Deus, cada dia ele está melhor um pouquinho. Hoje meu vaso é mais bonitinho do que era, irmão. Meu vaso já foi tão feio, mas já deu uma melhoradinha, mas o mais importante é que durante esse tempo, eu tenho buscado que o tesouro esteja dentro de mim, que o mesmo sentimento que havia em Cristo esteja dentro de mim, e muitas vezes isso faz com que a gente tenha que lutar contra a nossa própria carne. Nós temos que identificar aquilo que nós temos, para que nós sejamos revestidos de Deus. Sabe, quando alguém um dia chegar para você e falar para você, você tem algo diferente, já falaram para mim que eu tinha uma aura. Eu tenho, é Espírito Santo, filho. Ó, tem dia que eu estou mais com essa aura, mas que a pessoa chegar e falar assim: eu gosto de estar perto de você porque você me traz paz. Alguém chegar para você e falar para você: você tem algo diferente que eu gosto de estar. Alguém chegar para você e falar assim: você emana alguma coisa diferente. Você comece a se alegrar muito mais do que o dia que alguém falar para você assim: olha, fui curado quando você me orou por mim. Olha, isso também alegra a gente, me alegra muito. Mas eu quero que as pessoas olhem para mim e possam ver um pouco de Jesus. Pessoas que não me conhecem, pessoas que nem sabem direito quem eu sou, minha vida, minha família, nada. Mas possam olhar, só por estar um pouco comigo, perceber Jesus, não somente em palavras vazias, mas perceber Jesus em alguma coisa que sai de dentro de mim. A semelhança de Cristo na minha alma,
a semelhança de Cristo no meu espírito, a semelhança de Cristo na minha essência. Vaso de barro. Que seja melhor alguém falar que ela vê algo em você e gosta de estar com você, do que falar que você é perfeito, que você é maravilhoso, porque provavelmente ela não conhece teu lado feio. O dia que conhecer vai se decepcionar, porque tem. Porque tem. Eu quase não tenho, né, Marina? Não, eu quase tenho. Meus filhos conhecem, mais do que nunca, que são eles que mais convivem comigo. Quando a gente é casado, marido e mulher, um que conhece mais o lado feio do outro. E nós temos um lado que está sendo ainda moldado, está sendo construído. Está sendo construído por Jesus. Está rindo, né, Helder? Está rachando da risada ele e a Mara ali. Imagino já as frases do Helder. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Ia sentar, Felipe? Sabe, irmãos, em Colossenses 3,12 fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, em terno afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Difícil, né? Revesti-vos como eleitos de Deus. E imediatamente ele fala, deixa que o caráter de Cristo vá moldando o seu caráter. Agora saiba que Jesus conhece esse caminhar, esse caminho a trilhar. Às vezes tem pessoas que precisam dominar um pouco a sua ira, alguns que precisam dominar a sua melancolia. Cada um de nós está sendo moldados. Não é para nós nos acostumarmos e nos conformarmos. Será que você consegue entender isso? A diferença de aceitar que eu não sou perfeito e então permitir que Deus continue a fazer uma obra em mim, vá me transformando dia após dia. E quando eu ver alguma imperfeição, aquilo não me desanimar, mas entender que na minha imperfeição Deus pode me usar ainda. É diferente de se conformar. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim mesmo, quem quiser que goste. Isso não é um vaso na mão do oleiro. É um vaso que diz assim, eu já determinei quem eu sou. O vaso na mão do oleiro fala, Senhor, eu tenho as minhas falhas. E eu permito que o Senhor me molde. E o moldar de Deus, para que a gente possa se revestir de Cristo, Ele às vezes vai fazer a gente passar por algumas coisas que a gente não gostaria de passar. Deus às vezes permite um período de uma escassez financeira, um período onde você se sente humilhado em alguma área, que você achava que você arrasava, de repente você... Às vezes, Deus permite até algumas enfermidades. Deus permite a gente passar por algumas lutas. Mas se a gente é um vaso na mão do oleiro, e querendo ter e ser esse cristão, a gente não desanima, mas a gente sabe que estamos sendo construídos. A gente não para porque estamos sendo construídos. A gente continua, e não permite que o diabo lance mentiras na nossa mente. Que tal hoje você tomar uma determinação, de que através da sua vida, Cristo vai continuar andando nessa terra? Que você está disposto a ser para as pessoas que Deus fizer aproximar de você, a imagem de Cristo, para que elas possam conhecer Jesus.
quando Jesus estava na terra. E os discípulos falaram para Jesus assim: mostra-nos o Pai. Ele responde: eu tenho andado com vocês há tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Que a gente possa, um dia que alguém falar para a gente, fala assim: me mostra Jesus. Você possa falar para ele assim: olha para mim. Você vai poder ver um pouquinho dele. Não é que eu sou igualzinho a ele, porque eu não sou perfeito como ele. Mas eu posso ter dentro de mim a essência dele, contida na minha imperfeição. Vocês conseguem entender isso? Que coisa mais, que mistério mais lindo. Na nossa imperfeição, conter a essência de Jesus. Foi para isso que Jesus te chamou. Você quer ter isso? Você quer fazer um propósito com Deus de: Senhor, eu quero conter. Fica de pé no teu lugar. E vamos falar: Senhor, eu sou um vaso na tua mão, continua a obra. E eu quero conter os teus tesouros. Eu quero conter os teus tesouros, Senhor. Eu quero conter a tua essência. Eu quero ser um pequeno Cristo andando nessa terra assim, e mostrando quem tu és para as pessoas. Não com palavras, Senhor, mas com uma essência que jorra. Com essa essência que jorra dentro de mim. Comece a fazer essa entrega. Vai fazendo essa entrega a Jesus. Senhor, nós fazemos essa entrega a Ti, ó Deus. Senhor, sabemos que em nós não temos nada, nada, Senhor. E queremos hoje pedir, ó Deus, que o Senhor venha transformando o nosso interior e colocando dentro de nós e ajudando-nos, ó Deus, a permitir esse toque, essa transformação que vai colocando dentro de nós a essência de Cristo. A essência de Cristo, ó Deus. Pai, nesse momento nós oramos e renunciamos e pedimos que seja arrancado de nós toda essa essência egoísta, essa essência que busca seus próprios interesses, essa essência que vive somente para si próprio, pelo seu ventre, ó Deus, e coloque dentro de nós um pouco mais da essência de Cristo, um pouco mais dessa vida de Cristo, que olha para o outro, que olha para as pessoas, que quer trazer, ó Deus, alívio, que quer trazer o teu poder, que quer trazer libertação, ó Deus, por amar as pessoas, que quer fazer as tuas obras, ó Deus, para que o mundo creia, para que o mundo saiba quem tu és, ó Deus, para que haja verdadeira libertação no meio do teu povo. Oh Senhor, entregamos a Ti, ó Deus, e declaramos: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor,